Opa pessoal, funcionando? Acho que tá. Opa pessoal, tudo bem? Eu sou Patrick Benato, buscador de documentos no Brasil e na Itália, para o reconhecimento da cidadania italiana. Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre um pouco da imigração italiana no Brasil. Falar um pouco sobre o que eles passaram, como foi a vinda deles para cá, para a gente pensar um pouco, quando a gente faz uma pesquisa, quando a gente faz uma busca, que a gente quer o reconhecimento da cidadania italiana, a gente de certa forma está, vamos dizer assim, honrando as nossas origens e tudo que eles passaram, né? Quando você para pesquisar um pouco da história, você vê que não foi uma vinda fácil, vamos dizer assim. Não para a maioria. Para a maioria deles não foi fácil. Devido a dificuldades que eles passaram, tanto na vinda, nos navios, como aqui mesmo na chegada, enfim. Eu vou falar um pouco sobre isso. E eu acho que aí vocês vão ter uma ideia, quem não tem, que nem eu falei como foi complicada essa vinda. E exatamente isso, quando você pesquisar, quando você vê aquela certidão do seu antepassado, do seu ascendente italiano, sei lá, você vê que valeu a pena realmente tudo que ele passou e às vezes até essa questão do inverso, né? Depois com o tempo, quem sabe você também ir lá para a cidade dele, conhecer, que eu acho que é bacana. Pretendo fazer isso também um dia. Então, vamos lá. Vou falar para vocês um pouco da história e colocar algumas coisas, falar sobre algumas coisas a respeito disso. Lembrando que não é uma aula de história. Eu vou falar um pouco sobre a história da imigração, mas não é uma aula de história, por favor. Enfim, mas mesmo não sendo uma aula de história, algumas datas a gente tem que falar que são importantes. Por exemplo, que eles chegaram por volta de 1870, eles chegaram no Brasil por volta de 1870 e eles vieram em condições, de certa forma, na maioria dos navios, mais precária, porque eram muitas pessoas no navio, existiam muitas doenças, as pessoas realmente ficavam doentes, enfim. Então, quando eles chegavam, até havia aquela questão de, quando chegavam em hospedarias, tanto em São Paulo como em outros lugares, questão da quarentena e tudo mais. E, bom, falar um pouco da região também. Vieram mais primeiro da região norte, parte da região de Vêneto. Às vezes, quem está assistindo pode falar, bom, meu bisavô, trisavô, enfim, italiano é de Vêneto, ou da região de Vêneto, né, na verdade. Tiveram outras regiões também, como Campânia, Calábria, Lombardia, foram as regiões principais de início. A maioria deles que vieram, muitos foram já para a região sul do país, região mais de sul mesmo, Porto Alegre, Santa Catarina, mais região de Porto Alegre, e também para São Paulo. Cada um focado no que na época, mais regiões do sul, mais para a região se eu não me engano, Caxias do Sul, que teve depois, até as colônias mesmo. E São Paulo, mais interior, a parte de cultivo de café. Foram regiões importantes na época, né? Já que o Brasil passava por uma questão de falta de mão de obra
porque naquela época estava tendo questão da abolição da escravatura e tudo mais, que todo mundo sabe na história, né? E, enfim, e aí esses italianos chegaram exatamente para trabalharem nas lavouras. É até curioso quando você para pesquisar que você vê que houve vamos dizer assim, um incentivo da parte tanto da Itália, como eles estavam em crise e não queriam que, vamos dizer assim, eles passavam por muita crise socioeconômica, as pessoas realmente estavam passando fome em muitas regiões rurais, região sul, principalmente da Itália, passou por isso. Então houve um incentivo para que as pessoas fossem para outros países mesmo, e o Brasil, como estava precisando de pessoas, eles foram e realmente houve um incentivo financeiro, com pagamento de passagens, primeiro pelos fazendeiros, né, brasileiros da época, que tinham pessoas na Itália que conversavam com os italianos e passava que o Brasil era um país que tinha bastante emprego, ia ser próspero, as pessoas iam trabalhar no campo, ia ter fazer a lavoura e tudo mais, teriam boas condições, e aí elas ficaram, de certa forma, principalmente aqueles que não tinham tantas condições, maravilhados. Vou vir pro Brasil, vou fazer minha vida, né? Então, no início eu ouvi isso, de os fazendeiros pagarem passagem, dormitório, e aí vinham as famílias todas, né? Muitas vezes famílias de 15 pessoas, minha família toda. E depois pelo governo brasileiro também fez esse investimento, esse incentivo financeiro mesmo, da mesma forma que os fazendeiros. Como eu disse, que vieram para as regiões sul e sudeste, principalmente São Paulo, na parte sudeste, do café e tudo. Que mais que eu posso falar? Para quem é do sul, que tem essa cultura forte, houveram as colônias, né? Por volta de 1875, houveram as colônias do sul. Tem até algumas que foram as conhecidas, né? Que foram as primeiras, da Serra Gaúcha, Garibaldi, Bento Gonçalves, e depois a de Caxias do Sul, que são famosas pelos vinhos até hoje, né? Para quem gosta de vinho e é do sul, provavelmente seja de alguma pessoa que teve ascendência italiana. E São Paulo foi forte, igual eu falei, pelo café, e que foi parte das fazendas, né? Muitos deles conseguiram comprar seu pedaço de terra e viraram fazendeiros de café e fizeram a vida, né? Bom, um pouco dessa parte, não sei. Bom, como eu falei das condições e tudo mais que eles vieram, por isso que eu falei essa questão de valorizar os nossos antepassados, né? É até interessante, porque eu falei dessa parte de fazenda, quando você faz uma busca, por exemplo, de uma certidão, e nela lá está escrito fulano de tal, nascido na Itália, mas residiu ou reside, na época, né? Naquela certidão está escrito que ele residiu na fazenda tal. Exatamente por causa disso, porque eles vinham e ficavam em fazendas, né? E essas fazendas viravam dormitórios gigantes, né? Para as famílias poderem trabalhar e tudo mais. Um pouco mais de história pela questão de... Vamos lá. Ver se eu lembro. Tenho uma outra colinha aqui com alguns temas.
A questão também de, depois de algum tempo, muitos deles juntaram dinheiro, foram para os centros das cidades, principalmente São Paulo. Alguns deles foram para a parte de indústria, alguns deles ficaram até ricos e ajudaram muito com a questão da indústria brasileira em São Paulo. Alguns fizeram parte dessa questão dos operários, para quem é ligado a essa parte e gosta de falar sobre essa questão dos operários e tal. Muitos fizeram parte até de certa forma, de movimentos e ajudaram no crescimento industrial. Para quem é de São Paulo, tem um conhecimento maior sobre essa questão dos industriários. A família Matarazzo ficou muito famosa porque eles criaram um império, se eu não me engano, entre 1880 e 81, e construíram um império em São Paulo, né? Com a questão industrial. Acho que foi isso mesmo, isso mesmo, na questão industrial eles construíram um império, né? A indústria em São Paulo. Bom, o que mais? Questão desse nome de Matarazzo, né? Lembrando também dessa questão de nomes, quando eles chegavam, eles tinham que declarar os nomes. Matarazzo provavelmente tenha sido até escrito errado. Posso até dizer sobre o meu, né? A questão do abrasileiramento, essas coisas, né? Se eu não me engano, um dos Matarazzo, se eu não me engano, quando chegou aqui, era Francesco, pode ter sido que alguém tenha colocado Francisco também, de critério de curiosidade, né? No caso do meu bisavô, que o nome dele é Pietro, no Brasil não tinha Pietro, e aí você coloca Pedro, e é curioso isso. Tem até, às vezes, aconteceu da minha família, uma pessoa pegar e falar assim, mas o meu parente é o Pedro, não é o Pietro, porque eu conheci ele como Pedro. Pode acontecer, como aconteceu na minha família, né? Mas essa não é a questão, né? Sendo o Pedro ou o Pietro, ele é o seu parente. Acho que não existe essa questão. Aconteceu o abrasileiramento porque na época eram muitas pessoas. Você imagina chegar em um navio, milhares de pessoas vinham lotados de imigrantes. Você chegava lá para a pessoa anotar no livro. É até bacana quem tiver a oportunidade de fazer uma pesquisa, às vezes achar o livro, o Museu do Imigrante, enfim, da chegada deles, que é bem bacana. Você chegar lá e ver a anotação da data, da época que ele chegou. Para quem gosta dessa parte de pesquisas, como eu gosto, né? Como buscador de documentos, que eu acho bem interessante. Você vê lá que às vezes o nome até não tem muito a ver com o nome que as pessoas conheceram aquela pessoa, né, no Brasil, enfim. Enfim, como eu falei do Museu do Imigrante, é até bacana. No momento, né, final de ano, essas coisas é mais complicado, e devido ao 2020 como foi, para fazer uma visita no Museu do Imigrante é complicado, mas quem tiver a oportunidade em São Paulo, por exemplo, fazer uma pesquisa, é sensacional você poder ver com eles lá. Você chega para a pessoa do Museu do Imigrante e eles fazem para você, além da visita e tudo mais que tem agendada, você consegue fazer no Museu do Imigrante pela questão da hospedaria que eles têm por lá, que foi onde eles ficaram. Hoje em dia não é nada igual, né? Mas eles mostram onde foi os dormitórios e tudo mais. E aí você consegue fazer essa pesquisa lá. E eles conseguem, você passando os dados
para eles, eles conseguem fazer essa busca para você. Conseguem achar aquele registro daquele ano. Que nem no caso do meu bisavô, se não me engano é 1887 a chegada dele. Dele com irmãos, com, com a esposa, a primeira esposa dele, com, se não me engano, os 2 filhos. Bem interessante. Quem tiver a oportunidade de fazer uma visita e fazer uma pesquisa, se caso o seu antepassado, o seu ascendente italiano passou pelo museu, é bacana. Muitas vezes ele passou pela hospedaria também e ficou nas hospedarias antes de ir para algum lugar, né? E de trem, enfim, que muitos passavam por aqui, passavam por São Paulo e ficava aquele período de quarentena que tinham que ficar devido, igual eu falei no início, das doenças e tudo mais, e já iam, né, nos seus contratos, né, que eles vinham com contratos com os fazendeiros, já que, como eu disse, eles eram, vamos dizer assim, financiados, né, para vir para o Brasil. Então eles chegavam aqui, ficavam de quarentena e logo em seguida iam de trem para as cidades. Iam de trem no interior de São Paulo, quando chegavam em São Paulo. Às vezes acontecia de acontecer é bom. Acontecia de ir até para outro estado, saindo de São Paulo, trens, porque antigamente tinha muito trem para Rio de Janeiro, para esses outros lugares. Enfim, acho que é bem bacana quem quiser visitar um museu, igual eu disse, e fazer uma pesquisa e encontrar. Até mesmo outros estados. Rio de Janeiro tem um acervo muito grande também, muita coisa legal para ser vista. Por sinal, quando tiver a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, quero também dar uma olhada, porque eu acho que é bacana. A história é muito importante. Quando você pega a história da sua família e essa pessoa realmente, igual no meu caso, que fala da minha família, é bem bacana. Eu sou, como eu disse, como buscador, pesquisador de documentos, eu sou suspeito. Quando eu consigo um documento de um cliente, para mim é sensacional quando você descobre. Essa semana agora que passou, eu consegui até achar de um cliente um cartão de imigrante com a foto do parente dele. E para mim já é bacana porque é uma felicidade quando você está pesquisando e buscando e você vê aquela cidade que ele veio, tudo escrito bonitinho e com a qualidade que, por sinal, o cartão estava com a qualidade perfeita quando eu estava fazendo a pesquisa. E quando eu mandei a cópia para ele foi bem legal. Eu não vou falar o nome do cliente porque não veio ao caso, mas foi bem legal. Eu mandei a foto para ele, passou acho que uns minutos, ele estava online, porque eu mandei via WhatsApp, enfim. E ele mandando um áudio emocionado porque esse parente que veio da Europa, ele conheceu. Não é igual ao meu caso, que eu não tive a chance de conhecer, afinal foi meu bisavô, né? No caso dele, ele conheceu, passou a infância indo na casa desse parente, né? E ele realmente ficou emocionado, foi bem bacana ver, ouvir o áudio dele agradecendo, que é um dos motivos, né? Por mais que eu esteja falando de história da imigração, é legal falar sobre isso, falar sobre a alegria que você tem quando você encontra dados e no caso dele tinha cidade, tinha tudo daquele parente que ele conviveu. Senti que ele ficou realmente emocionado, até chorou no áudio, agradecendo. Para mim é gratificante. Como eu já disse para algumas pessoas próximas a mim, enfim, que eu faço o que eu gosto. Finalmente eu faço realmente o que eu gosto.
faço com que as pessoas fiquem realmente felizes de estar correndo atrás de uma cidadania e, e de repente ela ficar feliz e até mesmo chorar. E no meu caso, quando a pessoa chora de felicidade, ainda bem, né? Fazer a pessoa chorar de tristeza é complicado. Mas quando ela chora de felicidade e agradece, realmente para mim é gratificante. Da mesma forma que eu fiquei emocionado com a documentação do meu bisavô quando eu consegui, eu ainda fico um pouco emocionado quando alguém fala para mim que tá grato pelo que eu fiz por ela. Eu acho que a gente tem essa questão de valorizar os nossos antepassados. Eu estou falando um pouco da história porque realmente eles não passaram pouca coisa, eles passaram muita coisa difícil para poder construir uma família. Muitos vieram até sem filhos, chegaram só ele e a esposa, alguns conheceram a esposa no navio vindo para o Brasil, porque demorava alguns dias ou meses, né? Então, eu acho que tem essa questão mesmo de sentir orgulho. Enfim, acho que essa é a questão, fazer valer o passado deles. Então, tipo, você, sei lá, se você estiver vendo esse vídeo e você ainda não sabe, você tem vontade, mas não procurou, eu acho que é bacana você correr atrás. Como eu sempre digo, tipo, se a pessoa quiser entrar em contato comigo, perguntar como faz, tem dúvida, e pode entrar em contato comigo, deixa um comentário no vídeo. Eu tenho as redes sociais do @buscandodoc, que, como eu sempre falo, eu tenho o maior prazer de ajudar as pessoas da forma que eu puder. Você que tem dúvida, você que ainda não sabe como começar, não tem conhecimento de como faz, não tem nenhum documento, só tem a sua certidão, eu digo para você que não é nada difícil. Posso dizer que não demora anos, você faz da forma correta, você pode ter certeza que você encontra em meses. Isso eu posso te dizer porque, como eu digo, eu sou buscador de documentos, eu sei que isso é possível. Já tive clientes com buscas de até anos e tive a felicidade de encontrar rápido. Foi bem bacana. Enfim, acho que é isso. Falando sobre essa parte da história, falando sobre essa questão de busca de documentos, que eu tenho que entrar no assunto, né? Porque é algo que é o meu trabalho, né? O meu trabalho é esse. Que nem eu já falei, essa questão de valorizar o antepassado e não sei, eu acho que tudo que você puder procurar, tudo que você puder saber às vezes, igual eu disse, uma certidão, uma fazenda, fazenda onde ele viveu com a esposa ou com o marido, enfim, que a gente nunca sabe, né, qual que é a ascendência italiana, né, se a sua ascendência é por parte de pai, de mãe, enfim, eu acho que é bem interessante. Eu disse essa questão de regiões e tal. Não sei se eu falei para vocês também, porque algumas regiões também não foram tão, como eu digo, algumas regiões não foram tão afetadas ou de certa forma eu não sei explicar o que aconteceu com algumas regiões, as pessoas não vieram. Região de Lácio, Sardenha, Ligúria, Umbria, foram regiões que tiveram pouquíssimas pessoas que migraram para o Brasil. Voltando um pouco para falar da história, porque às vezes você tem alguém da sua família dessa região, saiba que quase não houve pessoas que vieram para cá.
Então, vamos dizer assim, você tem quase que 1 em 1 milhão, aquela pessoa que veio dessa região, veio para o Brasil por algum motivo, para fazer a vida, enfim. Que mais? Falar sobre história é complicado. Te fala muita coisa e às vezes eu acabo caindo sempre nessa questão que eu falo da minha parte de buscas, enfim. Eu não sei se eu falei também pela questão de. Eu já comentei pela questão de qual a porcentagem que nós temos no Brasil, né? Para você que às vezes nem sabe se é ou não ascendente italiano, que nós somos 30 milhões no Brasil. 15% da população brasileira tem essa descendência italiana. Por isso que não é pouco, né? Eu acho que você que, igual como eu digo, você que não sabe, você até que mesmo não tem sobrenome. Pode acontecer de você não ter um sobrenome italiano. Aí você pode achar que não tem descendência, sei lá, João Cláudio da Silva, não sei, tô especulando o nome. E às vezes você acha que não tem, só que você tá no meio desses 15%. Só que aquele sobrenome italiano, por algum motivo, se perdeu, devido a um casamento, que somente antigamente, hoje em dia não. Hoje em dia algumas pessoas mantêm até o nome de solteiro quando casam. É possível que a pessoa faça isso e algumas fazem. Mas antigamente mudava-se muito o sobrenome. Ficava-se o nome do filho, da filha ficava um nome da mãe e o nome do pai. E às vezes numa dessa, aquele sobrenome, principalmente da mulher, que se perdia muito por não ser o último nome, enfim, acabava se perdendo. Às vezes aquele sobrenome italiano ficava, vamos dizer assim, no meio do caminho e ia embora. Ia para outro nome, para outro sobrenome, e de repente você ficou sem saber porque simplesmente não tem, né? Não tem o seu sobrenome não é italiano, mas basta ter interesse e fazer uma pesquisa, uma busca, ainda mais se você não tem essa noção nenhuma, assim, de que região você veio. Eu costumo dizer que se você olha no espelho e não é um índio, você provavelmente tem sangue europeu. Provavelmente você é cidadão europeu. E como eu disse, 15%, 30 milhões são descendentes de italiano. Então pode ser que tenha um. Você tem 4 avós, 8 bisavós. Você tem, vamos dizer assim, você vai só aumentando as suas chances de ser um descendente italiano. Então, você que está vendo esse vídeo e está querendo começar uma pesquisa, uma busca, eu sou o primeiro a incentivar. Corre atrás, vai atrás disso, porque eu fui atrás da minha e ainda pretendo, em 2021, ter o meu passaporte europeu. E eu estou há alguns anos. E nesses vídeos que eu vou fazer para vocês, eu quero ensinar vocês a não gastarem todo esse de tempo que eu gastei. Alguns anos para conseguir achar toda a documentação. Porque, como eu digo, você consegue em pouco tempo fazer essas buscas. Eu acho que vocês têm que fazer suas buscas, correr atrás. Como eu disse, não demora
Não demora muito se você seguir um passo a passo correto, que eu digo para vocês que eu aprendi durante esses anos tentando encontrar principalmente o italiano. Acredito que se você fizer um passo a passo, se você fizer suas buscas da forma correta, e durante esses vídeos que eu vou fazer para vocês, eu acredito que eu vou passar a forma correta de vocês fazerem sem perder tempo, sem perder dinheiro, sem gastar dinheiro desnecessário, até um pouco como eu gastei. E eu acho que é isso. Espero ter falado para vocês um pouco da história. Como eu disse, não era uma aula de história, era mais uma questão de falar um pouco sobre a valorização dessa cultura italiana que eles deixaram para nós até hoje. Muita coisa que, até mesmo o almoço de fim de semana, a macarronada, é um pouco italiano, né? Lógico que não foi eles que criaram o macarrão, mas isso não vem ao caso. Mas tem aquele almoço de domingo com a família e aí você acaba, de certa forma, herdando e, de certa forma, até honrando desses legados dos italianos, né? Por isso que eu acho bem bacana essa questão de coisas que eles deixaram, ok? Bom, acho que é isso. Espero ter passado para vocês um pouco dessa história e passar um pouco de questão de fazer as buscas mesmo, fazer as pesquisas, correr atrás. E é isso. Se vocês puderem deixar um comentário com alguma dúvida, alguma coisa, vou ter o prazer de ajudar, tá bom? Tchau, até breve.